uma imagem que pode ter mudado a história da cobrança do pênalti. Cadê? Se liga lá, ó. Olha lá. Ó o Andrés, ó o Andrés. Mas aí, assim, com todo respeito, não tem nenhum jogador do Corinthians que vai lá tirar ele. Memphis Depay manda a direita de Carlos Miguel. A fiel torcida não acredita. Tá aí, galera, abertura do nosso vídeo com esse lance bizarro no pênalti perdido aí pelo Memphis Depay, e a gente vai falar muito sobre isso. Pra mim, um resultado totalmente injusto, porque se teve um time que mereceu a vitória ontem, foi o Corinthians. Mas antes, eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas. Você que está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Sempre peço para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada sobre o Corinthians, tá bom? E no final do vídeo, se vocês gostarem, deixa aquele like para fortalecer. E quem já é inscrito no canal, seja sempre muito bem-vindo também. Vamos falar desse jogo aí do Corinthians, desse lance, principalmente que foi o lance que hoje repercutiu aí em todos os lugares, o jogador do Palmeiras, o Andrés Pereira, fazendo buraco no chão para fazer com que o jogador do Corinthians tivesse dificuldade na batida. E realmente aconteceu. Mas o detalhe que eu chamo a atenção para vocês, faltou a malandragem ali para os jogadores do Corinthians se ligar e falar, pô, o cara tá fazendo buraco aqui e tal, pelo menos pro Memphis ir lá e tirar a bola do lugar. Você entendeu? Ou o Memphis ter olhado ali na hora e ter falado, pô, aqui tem um buraco, vou ajeitar pra cá. Então não faltou essa malandragem? Não sei, pergunto pra vocês. E a arbitragem, ninguém viu? É uma coisa assim bizarra, né? Só que isso determinou a derrota do Corinthians? Eu nem acho que tenha sido isso. Só que pode ter contribuído ali pro escorregão do Memphis, sim. Só que falta essa malandragem nos jogadores. E aí eu vou mais além. Eu nem acho que foi pênalti. Para ser muito sincero com vocês, nem acho que o Carlos Miguel tenha feito pênalti. Só que se o Corinthians faz 1-0 ali, provavelmente o Corinthians tinha matado o jogo. Porque no segundo tempo o Corinthians voltou muito melhor que o Palmeiras. O Corinthians continuou criando as oportunidades. Mas é aquele velho ditado, quem não faz leva. E o Corinthians levou e acabou saindo derrotado. Uma derrota difícil de aceitar pelo futebol apresentado do Corinthians. Agora, se o Corinthians não tivesse jogado nada, tivesse sido uma porcaria, poderia falar, pô, mereceu a derrota e hoje a gente não estaria nem aqui debatendo só a questão do pênalti. Mas o Corinthians jogou muito bem. Só que fica também alguns destaques negativos aqui. Ô seu Rodrigo Garro! Ô seu Rodrigo Garro! Tá na hora de você jogar bola, meu irmão. O que acontece com você, cara? Você entra num campo, parece que você tá uma tiriça, irmão, uma pereba. Parece que você comeu uma feijoada dentro do vestiário. O que acontece com você, Rodrigo Garro? Ao contrário de outros jogadores que pra mim ontem um dos melhores jogadores foi o André. O que joga de bola esse menino André é algo absurdo. Gabriel Paulista ontem foi muito bem também. Mais uma boa partida desse zagueiro que se encontrou ali na zaga do Corinthians do lado do Gustavo Henrique. O Corinthians teve o Matheus Bidu jogando muita bola, o Corinthians teve o próprio Mateuzinho que quase entregou um gol, mas se recuperou lá também, mas que jogou muito bem no meu modo de ver. Então o time do Corinthians foi muito bem, tirando o lance bizarro do Memphis, e aí fica uma questão aqui pro torcedor, por que o Yuri Alberto não bateu o pênalti? O Yuri não é o batedor oficial, então por que ele não pegou a bola e bateu? Ah, tem que ser o Memphis. Porra, será que se o Memphis não tivesse feito o gol, ele ia ganhar mais 2 milhões lá no contrato dele? Eu não sei, meu irmão. Só que se existe um batedor oficial do time e ele está dentro de campo, independente do Memphis ser a estrela, quem tem que bater é o cara que bate os pênaltis, no caso o Yuri Alberto. Ele é o cobrador oficial. Mas eu não entendo por quê. Só que aí a gente também não vai fazer os caça-bruxas aqui. Mas é tudo muito estranho. Assim como ontem na coletiva, o Dorival falou que não pediu o marroquino. Então o marroquino tá vindo jogar no Corinthians por pedido do Memphis Depay, que é amigo dele. Então assim, o Memphis manda no Corinthians. Até jogadores que o treinador não pede, o Corinthians contrata porque o Memphis manda. Só que o Memphis vai ficar só até a Copa. E depois da Copa o Memphis vai embora. Eu já falei isso aqui pra vocês. Então assim, tem coisas no Corinthians que a gente não consegue entender. Mas enfim, cara, o Corinthians perdeu, agora é lutar aí na última rodada para se classificar, para ver em que posição vai terminar. O Campeonato Paulista é um jogo só no mata-mata, só existe 2 jogos agora na final.
Então o Corinthians, seja lá quem for que ele vá pegar aí, dependendo quem for, é fora de casa que o Corinthians vai jogar. Então se o Corinthians quiser ser campeão, vai ter que jogar muita bola e principalmente ganhar fora de casa para poder conquistar aí o título do Campeonato Paulista novamente. E agora, Corinthians mede forças aí, vai desfiar um pouco a cabeça para jogar o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians estreou perdendo para o Bahia e precisa se recuperar, porque o Corinthians, nesse exato momento, tá certo que é só uma rodada aí que teve no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians já tá na zona do rebaixamento. Então nem pode pensar em uma próxima derrota. E o Dorival, que se vire para arrumar esse time, porque as contratações estão vindo. Só que ontem, o que o André jogou, não precisa trazer Alan para pagar 900 mil reais para um cara desse, né? Só se for muita loucura pro Corinthians fazer esse tipo de contratação. Deixa aí, torcedor, nos comentários o que vocês acham, se vocês acham injusta essa derrota do Corinthians ontem. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E hoje, lembrando a todos, hoje às 20 horas e 15 minutos nós temos a Voz das Arquibancadas ao vivo, comigo, Edu Oliver, e o Guto Louco do Bando, às 8h15 aqui mesmo no YouTube. Então você está convidado a participar desse podcast com a gente, que é um podcast muito legal, não é só a gente trocando ideia. Tem melhores momentos, vamos mostrar os gols, o gol, né? Vamos mostrar o lance do pênalti. Tem muita coisa pra gente discutir, tem outros assuntos importantes para tratar do Corinthians. Então eu espero vocês hoje às 8h15 da noite, ao vivo, tá bom? Pra gente poder bater esse papo. Manda a sua mensagem, que todas as mensagens nós vamos ler, e é super importante a sua participação. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até mais tarde às 8h15 com a Voz das Arquibancadas. Fui!